Olá, mulheres! Estamos nessa jornada maravilhosa do Devocional Forte da Lisa Viver e hoje o nosso título é A Batalha da Falta de Perdão. O nosso texto base está em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 27, que diz assim: Um rei desejava acertar as contas com os seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão é um ato de cura. O perdão nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Mas o perdão também é um elemento chave na guerra espiritual. A verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo da sua alma. Quando perdoamos, nós despojamos o inimigo de uma das suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao seu ataque. A passagem de hoje nos dá uma visão mais profunda dos recantos sombrios da falta do perdão. Coloque-se nos calçados do servo. Imagine o terror de ser apresentada diante de um rei para liquidar uma dívida que você não tem e que você não pode pagar, totalmente desamparada e sem esperança. Você se prostra e você implora: tenha paciência, que de alguma forma, em algum momento, você pagará tudo de volta. Mas em vez de concordar com os seus termos, o rei tem misericórdia. Sabendo que você jamais poderia pagá-lo, ele anula a dívida inteira. O seu fardo insuportável foi retirado. Você está coberta com a bondade do rei. Em lugar de seguir o exemplo de misericórdia do rei, você se lembra que existem aqueles que lhe devem. Assim, você os encontra e exige que paguem as dívidas, apesar de estarem tão desesperados para pagar você, quanto você estava antes. Mateus 18, 28 do 31. Na parábola de Mateus, o servo perdoado faz exatamente isso. Quando o rei descobre, ele declara: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Mateus 18, 32 e 33. Na parábola, o rei é o nosso Pai Celeste. Nós somos o servo. Nossos irmãos e irmãs cristãos são os conservos. E o inimigo da nossa alma, ele fica feliz em desempenhar o papel de torturador. Quando nós não perdoamos, aprisionamos os outros nas cadeias da culpa e da condenação. E somos, em contrapartida, entregues aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Creio que isso descreve uma espécie de inferno na terra. Todas nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que se recusaram a perdoar nos outros. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo por ele. Está na hora de removermos as correntes uns dos outros. Amém, minha irmã? Que palavra! Vamos orar? Senhor, revela quem eu aprisionei com a minha falta de perdão. Eu escolho liberá-los, assim como tu me liberaste. Assim nós oramos, em nome de Jesus. A declaração de hoje é: eu sou forte quando eu perdoo, como eu fui perdoada pelo Rei. Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe.